Fala pessoal do Direito com Cabral, hoje nós vamos falar sobre o termo de consentimento informado e o artigo 187 do Código Civil e mais um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor. Importante conceituar o que seria esse termo de consentimento informado. Ele tem a função dupla. Primeiro, a função que esse termo de consentimento informado tem é o quê? De trazer informações ao paciente do tratamento que ele será submetido. E, de outro lado, função de dar proteção ao médico, de isenção de culpa, caso alguns daqueles procedimentos deem errados. Porque a função do médico é função de meio. Não tem como ele garantir ao paciente que aquele tratamento será 100% eficaz, que ele não vai morrer ou que ele vai ter reação ou não vai. Então, é uma atividade de meio. Esse dever de informar vem através disso, por conta dessa não precisão do trabalho, da conduta médica, é que existe esse dever de informação, para o paciente decidir se quer ou não submeter-se a determinado tipo de tratamento. Essa ideia desse termo de consentimento informado, ela é muito antiga entre aspas, ela é de 1707, ou seja, tem 400 anos, pouco menos 400 anos, né? Um pouco mais de 300 anos. Então, ela surgiu na Inglaterra, quando dois médicos resolveram fazer um tratamento no joelho do paciente que o resultado desse tratamento impediu o paciente de andar. Então, o juiz inglês, à época, já preocupado com isso, condenou os dois médicos na reparação de danos materiais, morais e estéticos por conta dessa conduta que não foi informada ao paciente. E com todo esse avanço de 1707 até hoje, desses conceitos históricos, nós temos que o médico ele tem esse dever de informar. A questão da responsabilidade do médico, se ela é objetiva ou não, o Código Civil trata de uma forma e o Código de Defesa do Consumidor de outra forma. O Código de Defesa do Consumidor vai dizer que ela é objetiva. O médico responde independentemente de culpa, ele vai responder. Se ele agir com culpa na modalidade negligência, imperícia e imprudência, ele que prove que o resultado não partiu daquela conduta dele. Por isso, a importância do termo de consentimento informado. Ele exime o médico dessa culpa. O que fala o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor? Se o médico, profissional liberal, mas na modalidade do profissional liberal que ele é tido, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Também na modalidade empresarial, responsabilidade objetiva. Que fala, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Então, o Código de Defesa do Consumidor fala isso. E o 187 do Código Civil, que é à luz dele, que nós estamos falando do consentimento informado, ele fala, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, se o médico, que tinha o dever de informar o paciente, não informa do resultado daquela conduta, gerará para ele a obrigação de indenizar. Isso não entrando no mérito, se é médico público, médico privado ou não. A gente vai falar hoje sobre o termo de consentimento informado, sobre responsabilidade, se é objetiva ou subjetiva. Recomendo a leitura da doutrina do Felipe Braga Neto, julgamentos, jurisprudências, um estudo da lei civil, para chegar a essa distinção, se é subjetiva ou objetiva. A questão é, sem o termo de consentimento informado, que tem essa função de trazer informação adequada e suficiente ao paciente da conduta realizada pelo médico, entendeu? Gerará para ele a responsabilidade de indenizar. A culpa será dele. A aplicação, porque a gente insiste, a jurisprudência também insistiu em falar que a aplicação era do CDC, porque do CDC traz benefícios para o réu. Por exemplo, no CDC, o domicílio da propositura da ação contra o médico será o do réu, do autor. Se eu, Juan, sofro um acidente provocado por um médico no atendimento lá em Belo Horizonte e moro aqui, o domicílio do autor da ação, que sou eu, é aqui. Então a propositura da ação será aqui. E mais, a inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor diz que é ônus do prestador de serviço provar que o que o consumidor está alegando não aconteceu. A regra é do ônus da prova. Então, o médico teria que provar. E qual o meio de prova que o médico tem?
O meio de prova do médico é o termo de consentimento informado. Ele deve existir na forma escrita. Não existe uma forma solene, mas recomenda-se, a própria jurisprudência já fala, recomenda-se que o termo de consentimento informado seja escrito, a fim de que o juiz, no processo, tenha acesso a esse termo de consentimento informado. E tem um trecho aqui, um minuto só. O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia e professor de Direito, Paulo Furtado, olha o que ele diz. Em direito, costuma-se dizer que os autos são o mundo do juiz. O que não está nos autos, não está no mundo. Dentro desse contexto, é imprescindível a comprovação do consentimento e a prova dessa informação. Então, se o médico não lavra esse termo de consentimento informado ali no hospital, não existe a lavratura desse termo, como que ele vai provar depois, em juízo, que ele informou o paciente de todos os riscos? Ele pode ter dito por cima de tais riscos, mas como que se prova? Aí o ônus da prova é dele, ele que terá que provar. Então é importante esse termo de consentimento informado, e presume-se também pelo Código de Ética Médica, eu vou ler para vocês, o artigo 46 do Código de Ética Médica, olha o que ele diz. É vedado ao médico efetuar qualquer procedimento médico sem esclarecimento e o consentimento prévios do paciente e de seu representante legal. Essa é a regra. É vedado ao médico efetuar qualquer procedimento sem o consentimento e sem a informação prévia. Exceção, salvo em iminente perigo de vida. Exceção, não tem como um paciente que chegou atropelado, quase sem vida, prestar qualquer consentimento para que o médico faça a amputação da perna, do braço, que a pessoa vai se sentir feia ou bonita, ou enfim, nesses casos, até por questões lógicas, não tem como exigir do paciente externo nem da própria família. É o médico que vai analisar essa questão. O artigo 59 também ele diz, é vedado ao médico, olha só, deixar de informar ao paciente. Então, a contrário senso, a gente entende que o quê? É obrigado a prestar informação. A contrário senso, é obrigado a prestar informação. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico e os riscos e objetivos do tratamento. Exceção, de novo, exceto quando a comunicação direta desse diagnóstico, desse prognóstico, a pessoa possa provocar-lhe algum dano. Aí, essa informação será a algum representante legal ou outro membro da família. Então, pessoal, percebam que esse avançar todo, inclusive do Código de Ética Médica, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, afasta essa visão paternalista de que o médico é que sabe tudo, que o cidadão que tem ali uma hierarquia técnica muito inferior ao médico, ele não possa decidir sobre a sua vida. Então, essa visão paternalista ela é afastada de muito lá já nos Estados Unidos, quando também em casos em que a Suprema Corte ela condena médicos por violarem esse dever de prestação, de prestar informação adequada e suficiente ao paciente, às vezes em casos em que o médico quer submeter ao paciente a pesquisas. Até para a pesquisa exige elementos, voluntariedade, comprovação de que o paciente tem consciência daquilo, que não é obrigado a seguir com a pesquisa se ele resolver abandonar, não prestar mais auxílio para aquela pesquisa. Então, esse consentimento informado ele é muito importante. Ele tem essa visão binocular, esse fundamento binocular. Ele tem a função de dar essa proteção ao paciente, de conhecer todos os tipos de tratamento, resultados e riscos que aquela conduta médica pode trazer para ele, e para o médico essa função de prova, de que só é prova para o juiz aquilo que está no processo. Então, se um médico tem lá um termo de consentimento informado, falando de todos os riscos, de todos os tempos de tratamento, tudo que ele disse ao paciente, se acontecer qualquer coisa com o paciente, foge da responsabilidade médica. Ele informou, aquilo ele não podia prever. Ele não podia, ou se podia prever, não podia evitar. Então, afasta essa função do médico, que é função de meio. Não tem como ele impedir que o resultado ocorra, a depender da situação. Então, pessoal, esses pontos são importantíssimos. À luz do CDC, a responsabilidade do médico ela é objetiva. Ele que prove que não cometeu. À luz do Código Civil, existe doutrina que vai para o lado subjetivo e também jurisprudências do Supremo Tribunal de Justiça e no próprio Código Civil também. Outro ponto importante que tem para falar para vocês, o Código de Ética Médica também fala, na resolução do Conselho Federal de Medicina,
em seu capítulo 3, artigo 1º, dispõe: é vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão. Ação que é dele agir, são as práticas comissivas, ou por omissão, prática omissiva, deixar de fazer algo ou fazer algo que não deveria ter feito na ação. Caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Está aqui os elementos da culpa: negligência, imperícia ou imprudência. Então, a culpa do médico pelo CDC ela é presumida, tá? Ele que prove que não fez. Como ele provará? Termo de consentimento informado. Um julgado do STJ. O STJ responsabilizou o médico que deixou de informar adequadamente paciente obesa acerca dos riscos da cirurgia e dos cuidados necessários no pós-operatório, e daí resultaram danos. Recurso especial 332.025. Então, pessoal, essa responsabilidade do médico ela existe. O paciente deve cobrar também todas as informações, embora o Código de Ética Médica, no seu artigo 49 a 56, diga que é dever do médico. Diz que é dever, não é uma faculdade. Deve o médico informar. A contrário senso, temos que é obrigado. Se deve informar, ele é obrigado a informar. É vedado ao médico, na realidade, né? É vedado ao médico deixar de informar. Então, entende-se que é. Aí caiu uma questão na VUNESP, do Tribunal do TJ de São Paulo, para o cargo de juiz em 2017. No caso de celebração de um contrato de prestação de serviços, prestação de serviços, CDC, vinculados à saúde, a obtenção do consentimento informado do paciente, que é o destinatário final do atendimento. Então, está falando de prestação de serviço vinculado à saúde, obtenção do consentimento informado, e quem é o destinatário final dessa prestação de serviço? O prestador de serviço é o médico, que está tendo como destinatário final o paciente. É obrigatória, tratando-se de obrigação vinculada ao princípio da boa-fé. Então, ou seja, vai mais além. Esse termo de consentimento informado, além de ser obrigatório, é vinculado à boa-fé. Presume-se não, tem-se como verdade que o médico, quando ele faz esse termo de consentimento informado, que consta tudo, que o paciente tem conhecimento de tudo aquilo. Então, se o médico faz qualquer conduta, qualquer tratamento, que ocorra algum resultado que o paciente não esperava, aquilo que está no termo de consentimento informado é verdadeiro, reputam-se verdadeiros. A jurisprudência, inclusive, reconhece o dever de indenizar danos materiais, morais e estéticos por violação ao dever de obtenção do consentimento informado do paciente. Não basta o consentimento do paciente, ele deve ser informado acerca dos riscos e consequências do tratamento ou procedimento médico a ser realizado. Então, pessoal, não basta só a informação, ele tem que ter consciência de tudo, do tratamento, dos riscos e efeitos. Então, a dica do Direito com Cabral de hoje é essa: consentimento informado é vedado ao médico deixar de prestar esse tipo de informação relacionados ao tratamento do paciente. Chamam-se de resultados de condutas iatrogênicas, né? É, isso mesmo. Então é vedado ao médico deixar de informar. A responsabilidade à luz do CDC ela é objetiva. O médico responde. Inversão do ônus da prova, ele que prove que constou. E existe essa obrigação de reparação de danos morais, estéticos e materiais. Pessoal, recomendo a leitura do Felipe Braga Neto acerca do tema. Ele dedica um capítulo muito grande sobre o tema. Até gravarei um próximo vídeo falando sobre a responsabilidade, se é objetiva ou subjetiva, à luz do CDC, Código Civil, consultando a doutrina do Felipe Braga Neto, e artigos na internet. Aqui tem um artigo, eu não costumo ler o nome, do Renan Boccaccio, dos termos de consentimento informado em face da responsabilidade civil médica. Então, existe responsabilidade. Para saber se a responsabilidade, no caso de médico que presta serviço público, ação regressiva, no caso, o Estado ele é responsável pela conduta do médico, ele tem que indenizar o paciente, ele pode entrar com regressiva em face do médico. Na ação privada, se o médico, como profissional liberal, que o advogado não se encaixa à luz do CDC, por ser profissional liberal, a culpa do profissional liberal ela é provada, não é presumida. Então, existe essa divergência de doutrina. Vale a pena o estudo da matéria para divergir, para tratar desses pontos controvertidos acerca de responsabilidade, se é do médico, se é subsidiária, se é solidária.
Mas o ponto importante de hoje que vocês têm que tirar desse vídeo é: termo de consentimento informado é obrigação do médico prestar todo esse tipo de informação sob pena de ter responsabilidade administrativa, penal ou até criminal, a depender do resultado da sua conduta. Pessoal, a dica do Direito com Cabral de hoje é essa. Espero que tenham gostado e é isso aí. Abraço.